Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Acabei de abaixar. Também achei que ela estava alta. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, sejam todos bem-vindos para a nossa roda de meditação. Boa noite. Boa noite. Pois é, você sabe que a Nala estava aqui ontem e eu falei, eu vou mostrar a Nala, mas hoje ela não tá. Hoje meu filho tá lá em cima com a namorada, tem uma amiga deles, a gente vai ver o jogo, né, que vai ter agora no Brasil. Então, imagina, ela vai ficar lá com todo mundo. Mas ela tá bem, graças a Deus, minha companheira. Muito bom, então bem-vindos. Espero que todos tenham tido uma sexta-feira agradável. Já é final de semana, para quem puder, né, descansar, enfim. Muito bom. Bom, nesse ciclo a gente está falando de um tema até não muito leve, né, vamos dizer assim. Mas acho que é necessário falar sobre tudo, né? Principalmente eu que trabalho como psicóloga, acredito muito que quanto mais a gente consiga falar, a gente vai elaborando, a gente vai lidando, né, com o que está aqui dentro. Então, sim, eu tenho um filho de 24 anos. Não sei se é isso que você está falando, mas eu tenho um filho, sim. Mas enfim, então acho que quanto mais houver espaço, né, para se falar, melhor. E, gente, desculpa porque o cachorro não para de latir, mas enfim. A gente está iniciando setembro. Em setembro a gente sabe que tem uma grande campanha, né, sobre o Setembro Amarelo. Muito se divide as opiniões sobre falar sobre o Setembro Amarelo, não falar, enfim. Mas acho que o mais importante para mim é ter esse espaço sempre aberto, não só, né, setembro, porque setembro joga-se uma luz ali. Mas é necessário, né, a gente ter espaço de fala e de escuta. Porque muitas vezes a gente recebe acolhimento nessa troca, né? Então, a minha fala tá baixa? Ok. Vou tentar aumentar minha voz, tá bom? Mas então a gente estava falando um pouquinho sobre o processo de luto. Falei ontem um pouquinho sobre o processo em si, né? E que entra no processo de cicatrização, enfim. E quando eu falo em processo de luto, seja do que for, né? Eu sempre olho, quando eu tô num trabalho relacionado a luto, e as pessoas às vezes me perguntam muito sobre o tempo. E eu gosto de falar, o processo de luto é o que a gente tem que botar foco e acompanhamento é no tempo emocional e não no tempo cronológico. Eu preciso acompanhar essa pessoa nesse tempo emocional. Lembra do processo que eu falei ontem, né? São várias elaborações até você realmente chegar, né, nesse centramento, né, nesse equilíbrio e
enfim, e realmente seguir, né, com a sua vida. Então acho que para mim o mais importante, porque esse tempo é muito pessoal, mas é reconhecer esse tempo emocional da pessoa, se ela realmente ela tá fazendo esse caminho, né, de volta para ela, saindo realmente da dor. E eu já vou falar um pouquinho desse ressignificar, que é olhar para esse vazio, mas ressignificá-lo, tá? Acho que em qualquer processo existem muitas as possibilidades de você fazer um processo de ressignificação. Acredito que na perda é onde ele também se encaixa muito bem, tá? Porque quando eu tô falando em ressignificar, não é sobre negar a dor, mas é encontrar novos sentidos para essa dor, tá? Então, é sair realmente do sofrimento, tá? Independente dessa perda, né, que a gente tem, que a gente acaba vivenciando, falamos ontem, muitas vezes ela deixa alguma marca, ela deixa uma cicatriz, enfim, né? Depende de como... Lembra que eu falei ontem do vínculo que foi perdido, né? O que realmente eu perdi ali, tá? Mas essa perda ela pode ganhar um novo significado, ela pode ganhar um lugar diferente dentro de você, tá? E esse processo de ressignificar é compreender que essa perda, esse valor, né, que eu perdi, essa pessoa, enfim, seja o que foi, né, perdido, ele pode passar a existir de uma outra forma e não só na dor. A questão é essa, né? Principalmente aprendizado. Eu gosto muito de falar que o processo de ressignificação para mim é um processo de aprendizado, porque muitas vezes eu vou chegar nesse aprendizado, independente, né, da perda que eu tô vivendo. E qualquer perda, né, que a gente viva, eu acredito muito que de alguma forma aquilo que eu experienciei, aquilo que eu vivi, pode viver dentro de mim de uma outra forma, né? Eu só preciso abrir espaço para que isso aconteça. Então, o que antes era de fato vazio, é como se eu permitisse que esse espaço se torne um espaço fértil, ou seja, e que eu possa, dentro desse processo de ressignificação, desse processo de aprendizado, eu possa permitir que algo novo floresça ali, tá? E aí para cada um é de um jeito, né? Não existe uma regra, né? Então esse vazio da perda, ele pode ser realmente um espaço onde algo novo realmente possa ser construído, certo? Costumo dizer também que a gente precisa aprender a integrar a dor na nossa história de vida, porque faz parte. A gente não vai passar, né, por essa vida isento de perda e de dor, né? Mas, para mim, esse processo de ressignificação, ele me permite não só seguir sem dor, mas muitas vezes conseguir olhar lá para trás realmente sem ser engolido pelo sofrimento. Apenas reconhecer, né, que aquilo me permitiu construir algo novo, não importa o que seja, às vezes é um olhar para si diferente, às vezes começar, né, desenvolver um novo papel, tomar posse de uma força, não importa. Muitas vezes
qualquer processo, desde que eu esteja aberto para ele, eu posso trazer algum aprendizado, né? Eu posso permitir que algo realmente floresça dele, tá? Então eu preciso, e para que esse processo de ressignificação ele aconteça, eu tenho que aprender, né? A caminhar com essa ausência, a ausência de algo que eu não tenho mais, né? Então, mas não é porque eu não tenho mais, não é porque essa ausência existe que ela precisa ter peso. Então, lembra que eu falei, acho que na meditação, né? Eu falei sobre a mochila, deixar algumas coisas para trás. É fazer um processo para que realmente esse ausência não pese mais do que a vida pulsa, né? Mais do que a vida, ela tem que estar sempre em ascensão, né? Em prioridade, não a dor, né? Tudo tem seu momento, claro, né? A gente está falando aqui do processo que é. Então, acredito muito que a gente tenha que entrar em contato realmente com o que está aqui dentro. E é na medida do tempo, né? Na medida dessa elaboração, dessa reorganização emocional que eu vou chegando aí nesse processo de ressignificar, tá bom? Mas é isso. Então hoje ficamos por aqui e vamos para a meditação, tá bom? Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, alinhe o queixo, repouse as mãos sobre as pernas, mantenha... Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo aqui? Tá. Eu vou colocar a música e a gente já inicia, tá bom? Então vamos lá. Boa noite. Então, respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma e volte o olhar para dentro de si. Respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire e através da sua respiração você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire, relaxe qualquer tensão que ainda exista no seu corpo. Vá serenando os seus pensamentos, se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração,
quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Mantenha a conexão com a sua respiração. E a cada respiração é um convite para estar aqui, agora. Se conecte com o seu coração. E nessas conexões, nós vamos meditar sobre o ressignificar. Passamos na vida por perdas. Elas doem, nos desorganizam e por vezes parecem até roubar o chão. Vivemos o luto. Mas o luto não é apenas ausência. Ele também pode ser um caminho para novos significados. E não se trata de esquecer ou de apagar, mas de transformar. Respire. Então imagine, visualize e sinta que diante de você exista um objeto que possa representar uma perda da sua vida. E permita então que esse símbolo apareça em sua mente, sem nenhuma pressa. Respire. Olhe para ele com carinho e reconheça: isso foi importante para mim. E talvez ainda possa até doer, e tudo bem. Respire profundo, devagar e amorosamente. E agora, lentamente, visualize e sinta esse objeto se transformando. Talvez ele possa se transformar numa luz, numa semente, num livro aberto. Algo que não desaparece, mas muda de forma. Ele se transforma em algo que possa ser representativo para você. E essa transformação
representa o ressignificar. O que você perdeu não se apaga, mas pode existir de um outro jeito dentro de você. Então, respire fundo e permita que essa nova forma se acomode em seu coração. E por 1 minuto, fique no seu silêncio, acomodando o seu ressignificar. Respire. E ainda em conexão com o seu coração, pergunte a si mesmo: o que posso escolher levar dessa experiência como amor e não apenas como dor? E permita que a resposta venha de dentro, sem esforço, apenas como um sussurro da alma. Respire mais uma vez profundo e repita mentalmente para você: eu honro o que eu vivi. Eu transformo a dor em sentido. E eu permito que a ausência se torne presença em mim. Respire, integre tudo que foi bom para você. Reconheça algo para agradecer no dia de hoje. E sinta a gratidão. Traga a consciência para a sua respiração. Traga a consciência para o seu corpo. E no seu ritmo, no seu tempo, vai voltando devagar para o aqui e agora.
E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão. Gratidão. Permita que a ausência se torne presença. Encontre sentidos, aprendizados, e assim a gente vai lidando com a perda. Gratidão, eu que agradeço a presença, a troca, o carinho. Um bom sábado a todos, amanhã tô aqui pra gente continuar. Quem puder, aguardo aqui comigo amanhã. Beijo no coração, linda noite, até amanhã.